Como você está se posicionando diante de uma tempestade? Como você se posiciona diante de uma dificuldade? Será que você tem um domínio da situação, o domínio da causa, o domínio do problema? Ou será que quando as tempestades, que são símbolos de dificuldade, elas têm a capacidade de te desnortear, de te desestruturar emocionalmente e também espiritualmente, fazendo com que você se torne incapaz de prosseguir, ou seja, na tentativa de sair dessa tempestade? Bora bater um papo sobre isso daí? Bom, em primeiro lugar, qual o ser humano que não tem uma tempestade, ou que já não tenha passado por uma tempestade? O que é uma tempestade para você? Se tratando sobre a questão, a parte da natureza, o que é uma tempestade? Uma tempestade é ventos fortes, chuva forte, aí as consequências da tempestade, enchentes ou inundações, destruição às vezes no local onde se formou a tempestade, que uma forte tempestade, sendo que eu acho que uns 5 meses atrás ou 4 meses atrás, tem aí no nosso canal aí, tem o vídeo que eu fiz que deu uma tempestade mesmo aqui, literalmente falando. Deu uma tempestade aqui que, olha, causou um rastro de destruição, tá aí no canal. Só de lá da nossa igreja lá foram 25 telhas. Tivemos um prejuízo, queimou o nosso som, algo absurdo que nunca tinha acontecido aqui dentro da comunidade. Então, os efeitos ou as consequências de uma tempestade literal, a força mesmo, literalmente falando, da natureza, tem a capacidade de deixar um rastro de destruição. Agora, eu quero que você pense junto comigo aqui, eu tenho uma base bíblica que está em Lucas, capítulo de número 8, é um texto bastante conhecido, que fala sobre uma tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Lucas 8 é a partir do versículo 22, mas eu vou ler apenas o verso 25, que diz: E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, os apóstolos, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Glória a Deus. Jesus de Nazaré. Bom, é assim, a maneira que você se posiciona, primeiro lugar, a maneira que você se posiciona decidirá a tua vitória ou a tua derrota diante da tempestade formada na tua vida. Por isso que no começo do vídeo eu falei, como é que eu me posiciono? Como você está se posicionando? Eu acho tão extraordinário Hebreus, capítulo de número 11, que ali fala sobre a fé, mas principalmente é conhecido teologicamente falando como a galeria dos heróis da fé. Ou seja, foram homens e mulheres que fizeram história, que marcaram sua época, que marcaram sua geração, que através do seu posicionamento foram diferenciados no meio dos seus contemporâneos, através de seu posicionamento, dos seus posicionamentos, melhor dizendo, eles se diferenciaram dos demais. Ou seja, quem se posiciona coerentemente, com sabedoria, se distingue dos demais. Olha só isso, só para a gente entender. Agora, pergunta reflexiva: qual de nós aqui não tem um problema? Qual de nós aqui não tem uma dificuldade? Tem gente que tem problema financeiro, que não consegue administrar, não é isso? Seus bens. Então tá lhe faltando sabedoria, tá lhe faltando um posicionamento coerente, sábio, para você ter uma boa gestão financeira ou econômica da sua casa. Pastor, eu também tenho problemas conjugais. Aí às vezes a gente ouve, eu sou pastor, cuido de uma igreja,
trabalho com pessoas, famílias principalmente, e a gente ouve cada coisa, coisas absurdas e muitas bobagens também. Bobagem em que sentido? Com todo respeito. Bobagens em que sentido? Problemas bobos, causas bobas, causas que não são nem problemas e que não poderiam ou nem deveriam ser problema entre os casados. Aí a gente observa que é uma falta de posicionamento de sabedoria, uma falta de posicionamento para trabalhar e em conjunto para resolver seus problemas. Eu acho fantástico que em Mateus, capítulo de número 7, Jesus ele fala sobre uma tempestade. Está no versículo 24, Mateus 7, 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre ele, sobre o fundamento da sua palavra, ou seja, dos seus mandamentos. Mas olha aí, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Tem muita gente caindo, tem muitas pessoas sendo afetadas de forma direta. O vento forte, a maré alta, sinônimo, como Jesus está falando, no versículo 25, sinônimo de crises existenciais, sinônimos de dificuldades existenciais que vão ao teu encontro, que vão ao meu encontro. Mas a pergunta reflexiva é, com base em Mateus 7, versículo de número 24, com qual estrutura a tempestade que está se formando encontrará em mim? Porque Jesus fala sobre o firme fundamento, Jesus fala sobre alicerce, e aonde eu estou alicerçando a minha fé, porque em Lucas capítulo de número 8, no versículo 25 que eu li, Jesus lançou em rosto a incredulidade dos discípulos. Ele disse: onde está a vossa fé? Eu consigo ver que Jesus, eu consigo enxergar nesse texto aqui, Jesus dizendo assim: cara, eu dei poder para vocês, autoridade para vocês, eu enchi vocês de poder. E cadê a fé de vocês? Vocês vieram alegres, porque lá em Lucas capítulo 10, os discípulos foram cheios, né, do poder de Deus. Jesus soprou poder sobre eles. Aí eles foram em aldeias, foram em cidades pequenas, eles começaram a pregar. Pessoas se convertiam, aí mais seguidores, né, para Jesus. Pessoas eram curadas, paralítico, cego, coxo, mudo, leproso, pessoas endemoniadas. E quando eles voltaram com aquele gás, voltaram naquele pique, voltaram entusiasmados, dizendo: Senhor, fizemos isso e assado e cozido. Ou seja, eles trouxeram um relatório do que eles fizeram pela fé no nome de Jesus. E quando se formou uma tempestade, eles ficaram com medo, se atemorizaram, correram na direção do mestre: mestre, socorra-nos. Aí o mestre deu a ordem, acalmou a tempestade, houve bonança, mas Jesus não deixou barato. Jesus jogou em roxo, lançou em roxo, sim. Cadê o entusiasmo de vocês? Cadê a motivação de vocês? Cadê a fé de vocês? Cadê a crença de vocês na minha pessoa? Quer dizer que vocês mudam de posicionamento, a maneira que as coisas ou as dificuldades se desenvolvem ou se diferenciam na vida de vocês. Jesus está dizendo: ei, a mesma fé que vocês tiveram em mim para curar, expulsar demônios, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, eu quero ver essa mesma fé de vocês no meio da tempestade. Como é que você está se posicionando? A maneira que você se posiciona decidirá a sua derrota ou então o seu naufrágio no meio dessa tempestade. Segunda coisa muito importante: há na Bíblia pessoas que pelo seu posicionamento foram alvos da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas na Bíblia, muitos: Davi, Salomão, Esté, Samuel, Enos, Noé, sua família, Eliseu, Elias. Me faltaram
gastaria tempo para falar de muitos personagens que se posicionaram e foram alvo da misericórdia, da graça, da dádiva, da bondade e dos milagres da parte de Deus. Como é que eu me posiciono? Por isso que é importante você ler Bíblia. Você crente aí que está preguiçoso, que não consegue estar lendo Bíblia, em primeiro lugar, a carne não ama ler Bíblia. A carne não gosta de orar, a carne não quer participar. A carne não tem prazer nas coisas espirituais. Você tem que vencer isso. E você vencerá como? Através da palavra. Por isso que é bom ler a Bíblia, porque dentro da Bíblia tantos relatos, história de pessoas assim como eu e como você, cara, que está me assistindo agora, como eu e como você, assim como eu, assim como você, que tinham fraquezas, limitações, mas venceram se posicionando corretamente no período da oposição, da espada, das ameaças, da perseguição, dos ataques dos inimigos do inferno. Venceram porque se posicionaram muito bem. Quero dar aqui 3 dicas para a gente encerrar. 3 dicas de como você não deve se posicionar erradamente. 3 dicas, 1, 2, 3, para você não se posicionar incorretamente. A primeira é: não procure pessoas incapazes para te ajudar. Tá bem aí, ó. Anote aí. Não procure pessoas incapazes que não possam te ajudar. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho do ímpio. Tem muita gente procurando pessoas aí, muita gente está procurando respostas, soluções aí nas pessoas erradas. Tem pessoas aí que infelizmente estão atravessando dificuldades aí, correm o primeiro que aparece ali na esquina, pessoas incapazes, insuficientes, moralmente, espiritualmente, que não tem condições nenhuma de te ajudar. A primeira dica é essa daí. Não caia nesse erro. Segunda dica é: não exponha suas tempestades externamente. Não exponha suas tempestades externamente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Cara, não exponha teus problemas nas redes sociais. Não faça dos teus problemas, sabe o que? Comentário de piada no meio dos outros. Por isso que a segunda coisa que, não procure, segunda dica, não procure externar suas tempestades de forma externa. Ela anda de mão dada com o primeiro passo, que é: não procure pessoas incapazes que não possam te ajudar. Cara, quando você leva seus problemas ao ouvido de pessoas que são incapazes, ao invés de você sair dali e ajudar, você só vai ser prejudicada ou prejudicado. Porque tem pessoas que jogam tudo no ventilador. Não dê munição ao inimigo, não dê munição às pessoas para utilizar essas munições no futuro contra você. Eu já vi muitas pessoas sendo ridicularizadas, seus problemas, suas tempestades sendo ridicularizadas, porque não guardou a língua, não deixou a língua na boca, ou procurou pessoas incapazes para lhe ajudar. Terceira coisa é: não tome decisões na ira. Não tome decisões na ira. Pastor, essa tempestade está me atribulando. Pastor, eu estou atribulado, estou com raiva, eu quero tomar uma decisão. Não faça isso. A gente nunca deve tomar uma decisão no calor do momento. Nunca, nunca, nunca. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo as coisas certas e às vezes não estamos. Às vezes, quando nós tomamos uma decisão no calor do momento, mais tarde lá vem as consequências. Porque toda ação tem a sua reação. Então não tome uma decisão no calor do momento. Salmos 4, versículo de número 4. Consultai no leito teu coração. O sábio Davi estava dizendo assim: olha, descansa um pouco, te acalma, deixa a ira brandar um pouco mais do teu coração, consulta o teu coração, faça uma análise da situação, da tempestade, depois tome uma decisão. Então é isso. Como é que você está se posicionando diante dessa tempestade? Espero ter te ajudado. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus.